bem-vindos a mais uma aula do EJA fase 1 e 2. Essa é a aula 4 e nós vamos falar de grupos sociais. O que vem a ser grupos sociais? É uma forma básica de associação entre os seres humanos que estão mutuamente em interação. A sociologia define grupo social como sendo toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação. E ao longo da nossa vida, a gente pode fazer parte de mais de um grupo social. Aqui a gente colocou apenas os exemplos dos principais grupos sociais, só que existem muito mais. O grupo social familiar, que é aquele mais próximo, o que a gente tem mais intimidade, certo? Aquele que a gente tem uma relação de afetividade maior. O grupo vicinal, que são com os nossos vizinhos, que também a gente desenvolve uma afinidade e uma relação afetiva, O grupo educativo, que aí é um grupo temporário, que é feito pela escola ou faculdades, e a gente vai em um determinado horário do tempo do nosso dia a dia. O grupo religioso, que são as instituições religiosas, como templos, igrejas, organizações. O grupo profissional, que aí quando somos adultos, temos o escritório, a empresa, a loja, o ambiente de trabalho da gente. E o grupo de lazer, que aí são os grupos de finais de semana, aqueles mais divertidos, onde a gente reúne um monte de amigos, um monte de pessoas próximas, em clubes e associações. Vale ressaltar que todos esses grupos, uma mesma pessoa pode fazer parte de mais de um grupo desse. Grupo político, partido ou organização política também é uma forma comum de grupo social. Essa é a dica, Ao longo da nossa vida, vamos participar de diferentes grupos sociais ao mesmo tempo. Os grupos sociais dividem histórias, objetivos, princípios, tradições, símbolos e normas. E aqui eu queria dar uma palavrinha sobre símbolos. Como é que a gente muitas vezes consegue identificar uma pessoa que participa de um grupo? Muitas vezes a gente leva um crucifixo no peito e aquilo nos faz reconhecido como sendo participantes de um grupo religioso, como é o cristianismo. Certo? Independente da ramificação, protestante ou católicos, mas somos pertencentes a um grupo que tem uma identificação através de símbolo. As principais características dos grupos sociais são pluralidade de indivíduos, quer dizer, um grupo tem que ter mais de duas pessoas, interação social, essas pessoas precisam conviver, conversar, trocar experiências, que seria interação social, precisa de uma organização, de uma ordem, certo? Pré-estabelecida para se agruparem. A objetividade é a participação do indivíduo, do grupo, e a exterioridade seria independente do ser humano, ele participar ou não de um grupo social, ele por si só já existe. Objetivos comuns, eles têm que ter ideias em comuns, pensamentos em comuns, que seria também a consciência grupal, e a continuidade. O grupo social, geralmente, eles são longos, como os de família, os contatos com a família, com os vizinhos e assim sucessivamente. Classificação dos grupos sociais. Os grupos sociais eles podem ser primários, secundários e intermediários. Os primários são aqueles em que os membros possuem contato pessoal direto e contato mais íntimo. Um exemplo simples de grupo social primário são as famílias, aquele contato social mais íntimo. Já os secundários são aqueles em que os contatos sociais são diretos, mas não há intimidade. Certo? Como na igreja, por exemplo. Um exemplo seria o secundário, seria a igreja. A gente faz parte da igreja, a gente convive com diversas pessoas na igreja, mas a gente não tem intimidade com todas elas. Então, não há uma relação necessariamente de afetividade entre todos os membros que participam daquele grupo. Então, essa relação é meio que indireta. E os intermediários são aqueles em que se complementam, as duas formas de contato social, ou seja, os primários e secundários. São locais, isso aí, o exemplo típico é a escola,
né? São locais onde a gente vai ter aquele grupo que é mais afim, né? O grupo mais próximo da gente, que a gente tem a nossa, vamos dizer assim, a nossa patota, né? Enquanto que os grupos secundários também vão existir dentro da escola onde a gente frequenta, a gente faz parte daquele grupo, aquelas pessoas que não são tão afins da gente, que a gente não tem intimidade, não tem abertura, mas que a gente conhece e sabe que eles existem. Será que toda junção, agora vai essa pergunta, né? Será que toda junção de pessoas é um grupo social? Será que isso acontece? Não necessariamente. Certo? A gente vai ter que alguns agrupamentos sociais, apesar de um ambiente ter muita gente junto, isso não quer dizer que aquilo dali é um grupo social. Ele pode ser apenas um agrupamento de pessoas. E aí, para esses agrupamentos de pessoas, a gente tem o termo chamado de agregado social, que é uma reunião de pessoas frouxamente aglomeradas, elas não precisam estar juntinhas, né? Que apesar da proximidade física, tem um mínimo de relação social. Em geral, o agregado social não é organizado e não possui uma estrutura estável ou uma hierarquia de posição e função. Quer dizer, eles estão desorganizados, eles não estão ali. Primeiro, né, os agregados sociais nem sempre vai ser intencional, vai existir uma intenção deles estarem agrupados ali. Geralmente são situações casuais. E aí a gente tem como exemplo de agregado social, a gente tem os 3 tipos de agregados mais comuns, né? A multidão, que é um grupo de pessoas se juntando para observar um fenômeno. E como exemplo de multidão, a gente poderia citar um incêndio, um acidente, certo? E quando aqueles acontecimentos, aqueles fatos acontecem ali, junta um monte de gente, mas que é a chamada multidão, né? Mas não necessariamente eles estão organizados de maneira a formar um grupo social. Na verdade, eles são mais que curiosos e estão ali para observar aquela ação que está acontecendo, certo? A gente tem o segundo tipo de agregado, é o público, que é um agregado de pessoas que segue os mesmos estímulos. É baseado não em contato físico, mas na comunicação recebida através de diversos meios de comunicação, né? O público é algo mais amplo, né? E tem uma certa organização, mas nada que tenha vínculos, vamos dizer assim, afetivos e pessoais. E, por fim, a gente tem a massa, que é diferente do público, pois consiste num agrupamento relativamente grande de pessoas separadas que não se conhecem, é formado por indivíduos que recebem opinião formada, que são veiculadas pelos meios de comunicação em massa, geralmente as TVs, né? A massa é aquele pessoal que vai receber informação, não tem opinião própria formada e vai receber informação de determinado meio de comunicação e vai dali ser literalmente levado pela ação de outro indivíduo, né, que seria o manipulador da massa. Geralmente a televisão é um exemplo de manipulação, né, a internet, manipulação de massa, aquelas informações soltadas ali naquele meio de comunicação, muitas vezes solta e muitas vezes nem verdadeira, levam uma grande quantidade de pessoas que não se conhecem partilhar do mesmo pensamento. Agora é hora da revisão. Bastante conteúdo da aula de hoje, né? De informações ao mesmo tempo para a gente poder processar. Mas aí hoje o que foi que a gente viu? Primeiro a gente viu que os seres humanos se agrupam em grupos sociais, né? Eles estão agrupados em grupos sociais, que esses grupos sociais têm classificação, têm algumas regras de como seguir. Vamos voltar um pouquinho para a gente dar uma olhada. Os principais grupos sociais, só para relembrar, o familiar, o dos vizinhos, o do grupo educativo da escola, o religioso, né? O profissional, quando a gente trabalha, o de lazer, que é o mais divertido, né? E o político. Lembrar que, para se participar desses grupos, né, existem características, né, desses grupos sociais, como a pluralidade de indivíduos, a gente não faz um grupo social sozinho, então um grupo social é feito com várias pessoas. Ter a interação social, então tem que existir uma relação de convivência, né,
de conversa, de troca de experiência, que é a chamada interação social. Todo grupo social ele tem que ter uma organização, uma ordem, né? Objetividade e exterioridade. Todo o indivíduo, objetividade, o grupo está acima do indivíduo. Exterioridade significa que a existência de um indivíduo não depende da sua participação no grupo. O objetivo comum. Há certos valores, princípios e objetivos que se unem aos membros do grupo, e a consciência grupal é o pensamento de ideias e sentimentos que são compartilhados pelos membros do grupo. E todo grupo social também tem que ter continuidade. As interações entre os membros do grupo precisam ser duradouras, como ocorre em família, na escola, numa instituição religiosa, né? Vimos também que esses grupos sociais, além de ter características principais, vimos que os grupos sociais ainda têm uma classificação, né, entre primários, secundários e intermediários. Falamos de agregado social, que seria também uma quantidade grande de pessoas em torno de alguns acontecimentos, mas que não necessariamente são exemplos de grupos sociais, são apenas aglomeração de pessoas, né? E vimos os principais tipos de agregado, que é a multidão, o público e a massa. E aí? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, a atenção. Lembrar, né, que tudo isso aqui que a gente está fazendo é para o bem-estar de vocês, para que o conteúdo e que vocês não fiquem, vocês não se sintam só. Isso tudo vai passar, a gente vai voltar às nossas salas de aula, né, ter uma vida normal como a gente tinha. Agora não descuidem, se lembrem que nosso estado ainda está numa curva acentuada de subida, então precisamos nos cuidar cada vez mais e usar a máscara, o álcool em gel, lavar as mãos sempre que possível, não esqueçam de nada disso. Até a próxima e fiquem na paz!